Mais uma live da CP4 e nós estamos aqui para trazer informações, para poder a gente trazer para vocês do reposicionamento de carreira. Hoje o assunto é maravilhoso. Nós estamos com um super especialista, né? O Rafa, olha ele aí, o Rafa, que já é nosso parceiro, né, de longa data. A gente vai deixar ele contar uma coisa que aconteceu super especial com ele nessa última semana, que ainda agrega mais valor ao que ele faz. Mas, assim, hoje a nossa live é sobre um assunto, gente, que interessa a todo mundo: reposicionamento de carreira, liderança. O que essas coisas estão vinculadas a curso no exterior? O que elas estão vinculadas à sua vida? E aí, com grande prazer, que agora, exatamente 19h03, nós começamos. Eu chamo o Rafa para se apresentar. Rafael Araújo, especialista em LinkedIn, é consultor de carreira, com uma vasta experiência, com um time enorme. Rafael, fala mais. Já comecei te apresentando porque eu não resisto, mas agora a palavra está com você. Obrigado, Bia. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Feliz de estar aqui mais uma live. E, bom, é isso, né? Eu realmente, atualmente, eu sou gerente de operações RPO em uma empresa de consultoria de RH, uma empresa multinacional. E também atuo como consultor de carreira, né? Atendo pessoas, de forma individual e também em grupo, de acordo com a necessidade. Então, é um trabalho super customizado, né, e de acordo com a necessidade das pessoas. Também sou facilitador de Lego Serious Play, uma metodologia muito bacana, que auxilia numa série de resolução de problemas corporativos e individuais também, pessoais e profissionais. E, recentemente, eu fui aí nomeado, né, como embaixador do LinkedIn, através da Manpower, então, para auxiliar meus colegas de trabalho com as dúvidas em relação ao LinkedIn, recrutamento na utilização da plataforma, e estou muito feliz. Nossa, olha que coisa, hein? Achei isso sensacional, porque na realidade você ainda traz mais elementos que podem agregar à consultoria que você faz, né? E essa especialização de LinkedIn, e você ser embaixador agora, eu estou achando isso maravilhoso, né? E eu fiquei tão empolgada que eu acabei nem me apresentando. Tem gente que já me conhece, mas tem gente que está entrando aí e ainda não me conhece. Eu sou Ana Beatriz Faulhaber, da CP4, uma empresa de consultoria para cursos no exterior, há 34 anos no mercado, e a nossa linha é de sempre trazer para vocês o melhor em cursos no exterior, os cursos mais especializados e o que pode efetivamente agregar valor para a sua transformação. E aí, Rafa, eu acho que a gente podia meio que dizer para o pessoal que a gente pode dividir a nossa live em três grandes partes, né? Primeiro, a importância da orientação profissional. Às vezes as pessoas estão fazendo faculdade, elas estão orientadas para um lado e elas ainda não se percebem em todo o seu potencial, né? Os benefícios que um curso no exterior pode trazer e agregar à carreira, né? Eu acho que quando a gente está falando de empregabilidade hoje em dia, a gente tem que falar de idioma, de fluência, do que isso é importante. E a terceira parte seria o impacto da experiência do curso no exterior para o currículo. Então, assim, a primeira pergunta é: qual é o primeiro passo para quem está em dúvida sobre o futuro da carreira, né? Como é que a orientação profissional pode ajudar a definir esses objetivos? Bom,
se tem dúvida, está na hora de se movimentar, né? Então, a orientação profissional, ela justamente ajuda a transformar essa incerteza em clareza, né? Então, a gente justamente vai trabalhar uma análise comportamental, entender o momento atual da pessoa, os interesses de mercado. Então, primeiro, nessa conversa, nesse bate-papo, a gente vai entender os objetivos, né, para poder traçar esse planejamento para chegar no objetivo da pessoa. Maravilha. E como é que essa definição desses pontos fortes, dessas habilidades, elas impactam na decisão da carreira? As pessoas efetivamente estão buscando isso? Como é que você está vendo hoje esse mercado? Efetivamente, a gente realmente busca isso, né? Então, a gente faz um alinhamento de perfil. Vamos pensar numa vaga, tá? A gente recebe uma vaga para trabalhar, a gente faz um alinhamento de perfil com o gestor, o que é esperado daquele profissional para aquela vaga em específico, tanto as competências técnicas quanto comportamentais, e aí a gente, na conversa, o RH vai justamente fazer essa avaliação, né? Se a pessoa está dentro desses perfis comportamentais que são desejados, além das competências necessárias, técnicas para exercer a função, o trabalho em si, né? E aí a gente vai justamente trabalhar esses pontos, entender da pessoa quais são essas habilidades, as atuais, quais são as habilidades a desenvolver, isso para uma recolocação profissional. Se for para uma mudança de emprego, por exemplo, aonde que essa pessoa quer chegar? Quais são as competências que hoje ela não tem e precisa desenvolver para chegar nessa vaga almejada, nessa posição, né, de maior responsabilidade, assumindo novos desafios, entendeu? Entendi. Você, quando recebe um currículo, eu tinha até uma curiosidade sobre isso. Quando um RH recebe um currículo, disse que os segundos são um tempo que é valioso para a análise daquele currículo. Por isso que o currículo ele tem que efetivamente estar muito bem delineado, né? Mas é verdade isso, que as pessoas levam segundos para ler um currículo? É verdade. Foi feito um estudo, não me lembro agora da ferramenta que utilizou, não quero arriscar a falar, para não falar besteira, depois a gente pode até botar nos comentários, mas realmente foi feito um estudo em que ele era mapeado através de ondas de calor emitidas pela variação do currículo, e os olhos eram, né, batidos ali no currículo em determinados pontos específicos e eles duravam 6 segundos. Né? Então, existe uma estrutura pela qual não existe uma fórmula mágica, mas existem boas práticas para que justamente a gente tenha um currículo que faça sentido a narrativa daquele currículo para ser avaliado pelo recrutador. Então, as pessoas que, por exemplo, utilizam os currículos mais modernos, infográficos, com bolinhas pontuando, né, um determinado conhecimento em idioma ou alguma habilidade, tudo, ele é muito apresentável, mas ele é pouco bem visto pelos recrutadores, porque ele dificulta um pouco a leitura da Então nossa percepção tem que e ser também dos simples, sistemas. né? Ele tem Exato. que ser simples. Ele tem que ser um modelo realmente mais simples, aquele modelo que vem listando, né? Existe uma sequência lógica para isso, e isso também acaba influenciando esses currículos mais modernos, essas versões mais modernas, acabam influenciando, inclusive, em sistemas de atração de candidatos, né? Então, às vezes, algumas daquelas informações saem truncadas, então não é um currículo muito maleável de se trabalhar, né? De adaptável, assim, para a nova realidade de sistemas e tudo mais. Ô, Rafael, agora eu estou curiosa, isso já faz parte até dessa questão dos cursos no exterior. Como é que as habilidades interculturais que um curso no exterior pode trazer para o candidato, como é que elas são percebidas pelo mercado de trabalho? A experiência de viver e estudar em outro país, né, ela já vai muito além do conteúdo acadêmico, né? Porque aí você desenvolve, nesse momento que você está vivenciando isso, habilidades interculturais. Aí você desenvolve competências como adaptabilidade, resiliência, comunicação em diferentes contextos. Então você já evolui de forma diferente, porque você está experimentando
né, uma outra vivência, uma outra coisa que te tira da sua zona de conforto. E aí essas qualidades, elas são muito bem vistas pelo mercado, valorizadas cada vez mais, porque a gente está num ambiente cada vez mais global, a gente está trabalhando em empresas multinacionais, em quem não está e tem esse interesse, precisa disso, né? Eu sempre falo muito em relação à questão do inglês. O inglês ele já foi diferencial em outro momento. Hoje em dia ele é mandatório. O diferencial é você ter um outro idioma além do inglês e a sua língua nativa, né? Então isso conta muito positivamente, sabe? É, a gente, são duas coisas até que eu ia acrescentar aqui. Uma das questões é isso. O inglês já é fundamental. Eu acho que assim, o espanhol pode ser um agregado, o alemão um agregado, e hoje a gente tem visto que o mandarim está começando a aparecer também. Quer dizer, alguns idiomas que eu acho que as pessoas podem investir, e às vezes o mito de que um curso no exterior pode ser impossível e não é, porque a gente tem. E as escolas têm percebido, as instituições do exterior têm mandado algumas promoções que efetivamente dão um diferencial, né? E você pode fazer cursos de 2, 3, 4 semanas que equivalem a mais do que um semestre aqui, né? E essa fluência, porque as pessoas colocam no currículo inglês intermediário, e aí você pergunta alguma coisa e ela responde yes, né? Então, assim, é aquele intermediário tipo My name is Yellow, porque não perguntou exatamente, né? Não sabia o que estava sendo perguntado. Exato. E aí a gente coloca também em algumas das vagas que a gente realmente necessita do idioma, porque tem muito essa polêmica, né? Ah, efetivamente precisa? Tá pedindo porque é luxo? E não é, gente. Se realmente é solicitado, é porque é necessário. Então a gente, inclusive, em algumas vagas que é mandatório o idioma, a gente coloca será testado. Porque isso também acaba trazendo mais aderência, né, ao perfil da vaga somente candidatos que possuem o conhecimento no idioma e a determinada fluência que a gente está pedindo para aquela vaga em si, entendeu? Então, na realidade, quando o empregador coloca lá que o inglês é pré-requisito, ele eventualmente não apenas o currículo tem que demonstrar, mas ele vai ser testado também no idioma. É isso que eu entendi? Certamente será testado, né? Se a gente realmente tem uma oportunidade em que o inglês é mandatório, ou que a gente coloca, né, de inglês intermediário para cima, ou algo nesse sentido em que a gente precisa validar o idioma, a gente vai testar isso em algum momento, seja num formato de envio de teste online, ou até mesmo durante a entrevista, para a gente fazer um bate-bola com o candidato para testar esse nível de inglês. E aí, se a gente se sentir confiante, sentir confiança no candidato, a gente passa esse candidato para ser entrevistado pelo gestor, que também pode ser uma entrevista em inglês, até porque pode ser encaminhado por um gestor internacional, e não necessariamente um brasileiro. Entendi. Nós temos uma pergunta aqui, Rafa, falando sobre essa questão, que é que quando a empresa diz que a pessoa vai ser testada, isso assusta o candidato que eventualmente colocou, deu uma floreada no currículo dele? Certamente, isso, claro, é uma estratégia a nosso favor também, para que a gente efetivamente consiga captar os candidatos que façam sentido para aquela oportunidade, né? Então, se realmente você não está dentro do perfil, não, como as pessoas dizem, queimar cartucho, né? Não vai queimar cartucho fazendo você se candidatar a uma vaga que não tem sentido para você, né? É você colocar ali o seu perfil para uma vaga que você não tem adequação, e aí depois, quando realmente surgiu uma oportunidade, você já se queimou em ter mandado uma candidatura para uma vaga que não servia, né? Então, se atentem a isso, porque realmente é importante, a gente precisa validar essa informação, porque a gente não vai passar um candidato adiante para uma entrevista que não possui uma das competências técnicas que fazem parte da solicitação da requisição da vaga, entendeu?
O Rafa, eu estava lendo um artigo essa semana, e assim, a semana passada, na realidade, que me surpreendeu com um índice que em cada 10 pessoas que são contratadas, 8 são demitidas não pela questão acadêmica, não pela questão técnica, mas pelas habilidades comportamentais, pelas seus soft skills. Isso realmente acontece? Sim, isso acontece. Porque a gente, na verdade, quando a gente avalia as pessoas, a gente olha tecnicamente, né, o conhecimento delas que está no currículo, a gente valida esse conhecimento através das perguntas da entrevista, e aí realmente a gente viu ali até algumas questões comportamentais, se a gente aplicou alguma avaliação comportamental, ou se a gente também fez algumas perguntas direcionadas para isso, perguntas por competência e tudo. E aí a gente consegue avaliar esse comportamento e fazer esse processo de admissão e confirmar essa contratação, mas se ao longo do que é esperado das entregas dessa pessoa, ela realmente não demonstra aquilo que ela, né, das informações que ela forneceu, tanto no currículo quanto na entrevista, né, ela não entrega o que é esperado durante o período de experiência, ou às vezes até um pouco mais, ou até entrega, mas ao longo dos anos, meses, a sua capacidade de entregas e resultados vem caindo, aí realmente é através de performance, é através de respostas, comportamentos, que realmente a pessoa acaba sendo desligada. Você sabe que quando o aluno vai para o exterior, e eu acho que isso é uma coisa que tem que ser entendida, não é só a sala de aula. Claro que a sala de aula é fundamental. Você está tendo uma carga horária enorme, mas uma das coisas mais importantes, que é o que realmente a gente tem discutido muito, é que ao seu lado você tem um francês, você tem um indiano, você tem um alemão, e você tem que fazer um trabalho em grupo. E, de repente, aquele trabalho em grupo foi marcado, foi agendado para 3 da tarde. E você chega às 3h15, porque você é brasileiro. A questão dos 3 minutos, dos 4 minutos, não funciona para o brasileiro e funciona para o alemão, para o suíço, que está ali, para o japonês, que está ali fazendo parte do seu grupo, né? E aí, você, quando você entra no teu trabalho, você já tem uma resistência por parte das outras pessoas, não porque é o 15 minutos, mas é o que se entende daquele atraso, que ele não me deu a devida importância. Eu estar aqui, meus 15 minutos foram perdidos e não foram produtivos, né? E aí eu ouvi do pai de um aluno um depoimento muito interessante. Ele estava dizendo o seguinte, que quando o filho dele tem 13 anos, foi para um programa de high school, então você vê que a questão da pontualidade fala desde o adolescente até o universitário, enfim, o profissional, né? E aí ele estava dizendo o seguinte, não são os 15 minutos, porque o menino foi chamado a atenção pela família que ficou indignada porque ele se atrasou. Não são os 15 minutos, é a sua palavra dada, é o seu compromisso, é como as pessoas veem que você encara o seu lado profissional e o seu lado pessoal. Então, esse é apenas um dos pontos, porque o ajuste, o trabalho em equipe, a forma de você se comunicar, de falar, de tocar nas pessoas. E não é só no exterior, você chega dentro de uma empresa, você tem exatamente as mesmas questões, e por isso é a validação do que um curso no exterior pode te apresentar. E eu fico feliz de você ter colocado isso, porque eu sei que o seu dia a dia é analisando pessoas, analisando currículos, e quantas pessoas tem no seu time atualmente, Rafael? E justamente, só para complementar, Bia, você lida com isso às vezes no seu dia a dia. Então, assim, eu tenho clientes que são de empresa dinamarquesa, francesa, americana,
E dentro dessas empresas você ainda tem outros universos multiculturais, porque não necessariamente só porque é uma empresa francesa, os gestores internacionais vão ser todos franceses. Você tem outras culturas ali. Tem pessoas que são de Latam, né, da América Latina, então você tem outras culturas também que são similares às nossas, e aí é justamente isso que você precisa entender e que esse intercâmbio, essa vivência também vai te dar. A maneira de você perceber outras culturas e você respeitá-las, né? É quando você vai levar uma pessoa para jantar e você entender que talvez aquela cultura não coma um determinado alimento, né? É você respeitar o horário que foi agendado e ser pontual para você entrar numa reunião. Se por um acaso você não puder, você avisar. E aí tem até uma postagem minha recente que gerou até alguns burburinhos de comentários, mas muitas curtidas. O currículo te leva até a porta. A entrevista define quem vai entrar na casa. O comportamento faz você permanecer. E o caráter faz você pular etapas anteriores e ser lembrados para futuras oportunidades. Então, Nossa, sensacional isso, hein? exato. E aí, voltando à pergunta do time, hoje eu estou com aproximadamente 8 clientes e um time de 22 pessoas, divididas em diferentes localidades do Brasil, né? E alguns clientes que também estão fora do país e times que atendem também de forma fora do país. Então, a gente faz né, as nossas reuniões diárias com algumas pessoas, algumas outras quinzenais, e algumas reuniões de operações para poder manter o bom andamento das atividades e das equipes. Então, você acha que o mercado de trabalho hoje procura cada vez mais pessoas que estejam antenadas, que estejam prontas para lidar academicamente, né? Que estejam prontas para atuar na vaga, mas que também tenham soft skills e comportamentos, né? Habilidades comportamentais que se ajustem a isso. Certo. E aí eu ia te perguntar o seguinte: você acha que a pessoa sair da sua zona de conforto para ir buscar um curso no exterior, você acha que isso mostra para o empregador, dá alguma dica de como é essa pessoa? Com certeza. Você estudar em outro país é você lidar com o desconhecido, né? Então, seja para aprender um outro idioma, seja para você ir lá ter uma experiência de trabalho, você vai lidar com o desconhecido e você vai, desde o momento em que você entra na casa da pessoa, se você ficar na casa de uma host family, né? Então, você vai ter que lidar com outras pessoas que não são seus familiares, você vai ter que aprender novos hábitos, né? Respeitar uma outra casa que você está, então já começa daí. E aí, nisso você desenvolve capacidade de resolver problemas, criatividade, pensamento crítico. E aí entra também o acompanhamento de carreira. É através desse acompanhamento que a gente vai dar um direcionamento, que eu vou dar um direcionamento, para que a pessoa justamente possa se vender melhor num processo seletivo, numa entrevista. Que às vezes a pessoa simplesmente coloca no currículo, fiz intercâmbio para o local tal, em inglês. E aí a pessoa só comenta, eu fiz intercâmbio realmente, eu viajei para os Estados Unidos para aprender inglês. E ponto, e morre ali. E isso é uma informação super relevante, onde você pode vender muito mais o fato de você ter feito um intercâmbio. Né? Então, utiliza essa experiência, essa vivência, para justamente você trazer isso. O que você traz de diferencial, você que fez o intercâmbio, traz de diferencial para a nossa empresa, né? Para a vaga que você está se candidatando. É isso. Eu acho que isso é fundamental, porque às vezes a própria pessoa, se ela não tem essa orientação, ela não usufrui da informação que ela está colocando ali no currículo, né? Saber se colocar hoje é muito importante. Rafael, a gente podia mencionar aqui um case de sucesso que eu acho que foi uma orientação que você fez. Você quer colocar aí como é que foi essa questão? Porque eu vou dizer uma coisa, ela está muito feliz onde ela está agora. Que Ela bom. está radiante.
E eu acho que isso é uma coisa fundamental para as pessoas entenderem qual foi esse processo, né? Boa, Nós boa. falamos com o Rafael, foi um tour de force conjunto aqui, né? Para a gente conseguir trabalhar essa aluna. Conta esse caso, fala. Vamos lá. Bom, de todos os atendimentos que eu já fiz, né, que incluem pessoas que se recolocaram profissionalmente, mudaram de empresa, de cargo, até pessoas que nunca tiveram uma oportunidade de trabalhar com carteira assinada, né, CLT, e isso tudo já aconteceu. Esse caso em específico é o mais recente, né, então era realmente uma pessoa que estava ali desmotivada em relação à escolha da carreira, cheia de incerteza em relação ao que fazer, como procurar recolocação profissional ou seu primeiro emprego, a sua oportunidade, né? Então foi feito um trabalho justamente para entender o momento atual, o perfil comportamental dessa pessoa, as suas escolhas e o que que a gente poderia fazer a partir dessas escolhas para gerar uma movimentação positiva, né? E sair desse estado de desmotivação para ação, né? E foi justamente o que aconteceu. Então, com todo esse trabalho, houve aí uma tomada de decisão para acrescentar mais um conhecimento, mais uma experiência no currículo. A pessoa optou por fazer um intercâmbio e agregar ainda mais valor ao currículo dela e mais conhecimentos, né? E com isso Ela, ela desenvolver. já, ela já é formada, né, Já Rafael? é. Ela já é formada e ela estava no momento de vida, ela está buscando aí um mestrado na realidade, mas ela estava um pouco insegura em relação à área, ela sabia que ela queria fazer um mestrado, mas ela estava profundamente desmotivada. Exato. O trabalho com ela levou quanto tempo? Esse trabalho foi um trabalho curto, de 5 sessões, né, onde a gente fez 5 encontros semanais para justamente trabalhar essa motivação, o perfil, o currículo, a chamada para ação, planejamento, reestruturação do perfil LinkedIn para gerar mais assertividade na busca por oportunidades, para ser encontrada por recrutadores e também esse trabalho da tomada de decisão em avançar mais esse nível profissional, né, da nova preparação que vai gerar resultados futuros. Ela hoje, Rafael, está fazendo um certificado em International Business na Alemanha, em Munique, Isso. tá? Ela está absolutamente encantada. Primeiro foi assim, uma troca de países, porque a pretensão dela era ir para a Holanda e ela acabou indo para esse certificado, que é numa escola de negócios, em que o grande barato desse tipo de programa é a personalização dos módulos. Ela escolheu que módulos ela ia agregar a esse certificado, tá? E vou dizer mais o que você mexeu tanto com a cabeça dela, que ela agora está super certa do que ela quer fazer, só Que que óbvio. agora ela chegou, ela está em Munique, feliz da vida, e ela decidiu que, em vez dela ir para a Holanda depois, ela vai permanecer na Alemanha. Ela amou a Monique, ela já está assim certa de que o caminho dela vai ser esse, e eu acho que uma das coisas mais importantes foi exatamente você ter mexido com uma série de fatores para ela ter certeza do que ela queria e do que ela estava pretendendo para a vida dela. É E eu acho que esse foi um excelente. trabalho muito bom, que surtiu muito, assim, uma consequência dela estar tá muito mais consciente do que ela está fazendo. E eu acho que esse foi um trabalho excelente, excelente. Ótimo, fico muito feliz, muito feliz. A gente não voltou a se falar ainda desde da conclusão. Na verdade, ficou combinado que após o retorno, se precisasse de algum suporte adicional, a gente faria ali um trabalho complementar.
E aí estou aguardando esse momento. Então, que bom, fico feliz. Ela está muito bem. Eu estou te dando esse feedback assim em primeira mão, porque ela é a felicidade em pessoa, sabe? Ela está assim constantemente falando com a gente, nos dando esse feedback. Eu acho que isso foi um ponto muito interessante. Que E ótimo. aí eu queria que você me dissesse o seguinte: quais são as dicas, quais são as orientações que você pode dar para o pessoal que está nos assistindo? E que hoje está no mercado de trabalho, entrando ou querendo permanecer, ou querendo melhorar, ou eventualmente querendo agregar novas habilidades. Qual é a dica? Quais são os passos para essas pessoas? Primeiro a gente tem que entender o objetivo, né, da pessoa, saber se ela tem essa clareza, né, de onde ela quer chegar, os objetivos de carreira, para a gente poder justamente desenhar esse planejamento, né, e se obviamente se hoje não tem um idioma e a pessoa quer, por exemplo, eu quero um dia trabalhar numa empresa internacional, eu quero trabalhar embarcado, né? Tem muita gente que às vezes quer trabalhar embarcado, né? Então, assim, dependendo do objetivo que você quer alcançar, a gente tem que começar esse planejamento. Então, assim como você mencionou a questão de algumas pessoas às vezes pensarem numa impossibilidade, não é, gente, é só falta de planejamento. Então, se planejem para justamente conseguir fazer isso. Não deixem de última hora para, por exemplo, procurar alguém para te apoiar na carreira, né? Pode ser eu, pode ser outro profissional, tem uma série de pessoas, né, disponíveis aí no mercado, mas não deixem isso para cima da hora. Já tiveram pessoas que me procuraram para auxiliar em processo seletivo de entrevista, faltando um dia. E aí, assim, dá para ajudar? Dá, mas não vai ser perfeito, né? Porque existe todo um trabalho ali realizado em torno de perfil, motivação, né? Trabalhar essa questão justamente da pontualidade, né? A pontualidade quando você tem uma entrevista presencial é uma, quando você tem online é outra, né? Você checar na entrevista online se o teu microfone está funcionando, se a câmera está funcionando, se o posicionamento está tudo certinho, se a conexão está funcionando. E se a conexão falhar, o que você faz? Você liga o roteador do seu telefone, está tudo bem com seus dados, o telefone está carregado, né? Se você for numa entrevista presencial, chegar com alguns minutos de antecedência. Se você chegar, por exemplo, com meia hora de antecedência, você não vai se anunciar com meia hora, você espera pelo menos 10 minutos, porque senão você passa, que você tem uma ansiedade, né, desnecessária de você se anunciar meia hora antes, né? E se for online, pelo menos 5 minutos de antecedência, você já começar a testar as suas conexões, olhar tudo, não vai deixar para fazer isso na hora da entrevista, porque dependendo da situação, você tem que fazer uma atualização no computador ou na ferramenta, você já chegou atrasado, né? Então, planejamento, para tudo na vida é planejamento. Olha, eu acho que essa foi uma grande dica, né? Porque normalmente a gente, quem quer fazer um intercâmbio, a gente fala exatamente a questão do planejamento, né? Ah, Bia, é impossível. Nossa, é muito caro. Não. Saiba quais são os cursos que efetivamente podem agregar. E aí eu acho que vale uma orientação, sim, de carreira, e por isso a gente tem essa parceria, porque é importante que a pessoa saiba que tipo de proposta, que tipo de curso que ela precisa. Entender que o curso vai agregar para o currículo, mas essa orientação de carreira das pequenas dicas, eu acho que é uma coisa fundamental. Então, assim, planeje-se, venha saber quanto é que custa um programa no exterior. Você não vai precisar ir daqui a um mês, mas você pode se programar para ir daqui a 6 meses, daqui a um ano. E eu acho também, Rafa, que também é importante que as pessoas saibam que a sua orientação também é um agregado que é importante e é possível, né? Eu acho que isso Assim também como a é. de. Exato, é possível, entendeu? E assim como a de vocês, porque
às vezes a pessoa chega com uma ideia de fazer um intercâmbio, por exemplo, na Austrália, e financeiramente pode ser um investimento muito maior, e desculpe se eu estou falando alguma besteira, mas aí na consultoria de vocês, você vai perceber que às vezes a pessoa vai ter muito mais valor, vai ter muito mais resultados se ela for para o Canadá, e ela ainda vai gostar muito mais às vezes. Então, também tem isso, né? Procurem por isso de forma antecipada, justamente para esse planejamento também acontecer. Vocês também, de uma certa forma, fazem uma consultoria, né? Entendendo o momento atual da pessoa, o objetivo dela em relação ao idioma, e às vezes ela tem uma idealização de um local que para ela atualmente é inalcançável, inatingível, mas que quando passa pela consultoria de vocês vê que é totalmente possível e é só às vezes mudar o foco, o direcionamento e consegue fazer, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que o que a gente quis hoje aqui foi trazer para as pessoas as possibilidades, né? Eu acho que você deu dicas super importantes. A gente hoje em dia tem até vídeo, né, para você apresentar o seu currículo. Você tem que se apresentar em 45 segundos, em 1 minuto, que várias empresas estão solicitando o currículo também online, é uma oportunidade que você tem, e lá vem a comunicação, né? Como você vai se comportar, como é que você vai falar, como é que você vai se apresentar. As pessoas acham que se vender, que foi o termo que você até utilizou, como vender aquela informação, vender, a gente se vende em todos os momentos, em Em todas as todos, ocasiões, em né? Como todos. negócio. Inclusive nas próprias redes sociais. Então, você que está buscando recolocação profissional, está mudando de emprego, cuidado com aquela foto de WhatsApp na praia, entendeu? Né? Bebendo alguma coisa, se divertindo, troca ela para uma foto mais de caráter mais profissional, algo assim, porque tudo está sendo avaliado. Hoje, o primeiro contato com vocês é através do LinkedIn, é através do WhatsApp, né? Imagem é tudo, é a primeira percepção que a gente fica, né? Então, a primeira, né, impressão. Então, por favor, se adequem ao momento de vocês para justamente fazer também essa recolocação acontecer. Então, é o tipo de dica que eu dou e que às vezes a pessoa não se atenta a esse detalhe, né? Trocar uma imagem do WhatsApp, trocar uma imagem do perfil, evitar certas exposições em redes sociais, enfim. As empresas, elas efetivamente olham as redes sociais, olham como é que as pessoas se comportam de alguma maneira nas mídias. Não muito Facebook, Instagram, essas coisas não, mas certamente o LinkedIn, a gente dá uma olhada assim nas publicações, nos comentários, né, para ver se de repente tem algum comentário que seja algo negativo, né, Ou alguma coisa assim, inadequado. exato, inadequado. E a gente, obviamente, analisa a foto. Claro, a gente não vai descartar ninguém por isso, né? É claro que tem toda uma avaliação também a mais quando a gente está conversando com um candidato, né? Mas é sempre bom, né, você se ajustar para o seu momento. Então, se você está buscando, faz um pequeno ajuste, troca a foto por enquanto, deixa uma foto mais profissional, né, uma selfie melhor e tal, mais profissional, e depois qualquer coisa você usa uma outra divertida, né, qualquer outra coisa assim. Gente, olha só, Rafael deu várias dicas. Estamos aqui à sua disposição. Eu acho que foram dicas super importantes e nós estamos o tempo inteiro aqui à disposição de vocês. CP4 tem essa parceria com o consultor de carreira Rafael Araújo. Para nós é um grande orgulho ter essa parceria. Amanhã a gente vai colocar algumas coisas no blog da CP4, essas dicas, esses momentos mais importantes. A nossa live vai ficar gravada e o Rafael também está aberto. Se vocês mandarem perguntas para a gente, o Rafael está aberto também para responder e estamos à sua disposição. Rafael, você tem aí seu momento para você se despedir e finalizar aí a nossa live de hoje.
Não, só agradecer mais uma vez o convite. Obrigado a todas as pessoas que participaram. Realmente o meu perfil também está à disposição. Eu sempre abro caixa de perguntas também, de como que eu posso te ajudar hoje. É justamente para ajudar a tirar dúvidas e qualquer dúvida que tenham, eu estou à disposição. Podem perguntar, fiquem à vontade. E é isso. Quero ajudar vocês a crescerem profissionalmente. Então, podem entrar em contato. Estamos juntos nessa missão. E queria Sim. agradecer a todos pelo tempo. A gente sabe que hoje tempo é uma coisa fundamental para todo mundo. Então, queremos agradecer. Estamos à disposição de vocês. Gente, muito obrigada, hein? Um grande beijo. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.